Muito bom dia a todos. Muito obrigado ao Fábio pelo convite, obrigado à Apsen também pelo convite. E a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre as bases fisiopatológicas das doenças funcionais e sua relação com orientação terapêutica. Bom, como a gente sabe, as doenças do tubo digestivo elas se dividem em dois grandes grupos de patologias. Um grupo representado pelas doenças orgânicas são doenças em que existe uma clara alteração química, bioquímica, inflamatória, infecciosa, anatômica, degenerativa, que explica os sintomas e os sinais que os nossos pacientes apresentam. E um grupo chamado de doenças funcionais, outrora tidas como doenças em que havia ou que há ausência de lesões orgânicas que as expliquem. Na verdade, a nossa evolução nos últimos anos a respeito da fisiopatologia dessas doenças é enorme, o que fez hoje com que as doenças funcionais sejam consideradas também orgânicas, tão orgânicas quanto as orgânicas, com a diferença que as alterações fisiopatológicas orgânicas encontradas nas funcionais não são tão facilmente identificáveis na nossa prática clínica diária. Com certeza, quando a gente leva um paciente funcional para um centro de investigação um pouco mais avançado, nós somos capazes de identificar inúmeras alterações orgânicas que explicam o que o paciente tem, e que explicam, inclusive, o tipo de evolução que o paciente apresenta. E cada vez mais essas alterações orgânicas que eram percebidas somente a nível laboratorial, somente em centros de pesquisa mais avançados, vão se tornando disponíveis na nossa prática clínica, o que faz então com que o diagnóstico seja muito mais acurado e também nos ajude a direcionar o melhor tratamento para cada grupo de pacientes. Como a gente sabe, essas doenças hoje são consideradas doenças do eixo cérebro-intestino e acometem uma quantidade muito boa da população. Especialmente o gastroenterologista tem nos doentes funcionais talvez o maior número de consultas que nos procuram nos nossos consultórios. Caracteristicamente são doenças então que afetam mais mulheres, especificamente mulheres jovens, e que têm duas características importantes: a sua cronicidade, e por isso há um grande comprometimento da qualidade de vida, mas também um fator bom, que é a sua benignidade. Trabalhos recentes mostram que as doenças funcionais, especialmente do intestino, são as mais prevalentes no consultório do gastroenterologista. Lembrando que nós temos mais de 30 doenças funcionais do tubo digestivo e várias outras doenças funcionais extraintestinais em que têm uma fisiopatologia bastante similar. Essa fisiopatologia envolve, então, especialmente a alteração do eixo cérebro-intestino e podem haver determinadas alterações que são específicas de algumas doenças funcionais. Então, por exemplo, quando nós falamos na alteração do metabolismo, por exemplo, de sais biliares, a gente vai correlacionar esse tipo de alteração mais especificamente com as síndromes diarreicas. Não necessariamente isso vai ter importância, por exemplo, na dispepsia funcional e outras manifestações não diarreicas. Polimorfismos genéticos são extremamente importantes porque eles acabam determinando o tipo de alteração fisiológica ou fisiopatológica que a gente vai encontrar em diferentes pacientes funcionais. A permeabilidade intestinal parece ser uma característica de grande parte dessas patologias, do mesmo jeito que a neuroplasticidade alterada, o metabolismo enteroendócrino alterado, e especialmente hoje em dia se valoriza bastante também a alteração da microbiota intestinal. Entretanto, quando a gente analisa a microbiota de vários pacientes funcionais, se a gente achar que todos esses pacientes eles têm uma microbiota diferente do paciente saudável, essa ideia hoje, na verdade, não é a mais acurada. Trabalhos recentes como esse do grupo inglês mostram claramente que pacientes que têm, por exemplo, intestino irritável, uma parte deles pode ter uma microbiota muito parecida com pacientes normais, saudáveis. Então, aqui a gente vê pacientes com intestino irritável, com a microbiota em azul e saudáveis em cinza. So, eles veem que um grupo apresenta, então, uma microbiota muito parecida com os pacientes normais e um outro grupo uma microbiota bastante diferente. Essa diferença de padrão de microbiota acaba se relacionando também com diferentes tipos de resposta. Esse mesmo trabalho, por exemplo, mostrou que aqueles pacientes que se apresentam com a microbiota em vermelho, ou seja, bem diferente dos pacientes normais, respondem muito melhor a uma dieta pobre em FODMAPs do que os outros pacientes que apresentam microbiota parecida com pacientes saudáveis.
Esse diferente tipo de microbiota também interfere em diferentes tipos de produtos, interfere diretamente na metabolômica associada a isso. Nós sabemos também, por exemplo, que pacientes que apresentam uma microbiota em que há predomínio de arqueias, por exemplo, o Methanobrevibacter, a gente tem uma tendência maior da produção de metano, por exemplo, e isso se relaciona diretamente com síndromes constipativas, enquanto pacientes que apresentam microbiota produtor de H2S ou hidrogênio tem uma tendência maior de terem síndromes diarreicas. O fato é que quando para que a gente viva com saúde, isso acontece na maioria dos pacientes saudáveis, nós temos que ter um conjunto de micro-organismos que é aquele conjunto ideal para que a gente viva bem. Esse estado a gente chama de eubiose. Quando a gente tem inúmeros organismos no nosso intestino, a gente tem diferentes tipos de antígenos, né, representados por esses micro-organismos e por eventuais produtos desses micro-organismos e outros antígenos, como por exemplo antígenos alimentares. Os antígenos representados pelos micro-organismos a gente chama de MUMPs e os outros antígenos a gente chama de DUMPs. Esses antígenos eles são reconhecidos por receptores específicos localizados na mucosa intestinal, especialmente nas células de Paneth, que a gente chama de Pattern Recognition Receptors, ou PRR, e que tem os Toll-like Receptors, os Nodin Receptors, como talvez os seus exemplos mais comuns. Havendo então um equilíbrio da microbiota, isso é percebido por esses PRR que transmite essa informação para o nosso intestino, que responde de maneira saudável, produzindo grande quantidade de muco, grande quantidade de GA, defensinas, catalecidinas e especialmente fazendo com que os tight junctions da mucosa intestinal funcionem de maneira adequada. Quando nós entramos num regime de desequilíbrio da microbiota, quando nós vivemos em disbiose, esses antígenos reconhecidos por esses Toll-like receptors agora são diferentes, o que fazem com que o intestino responda de maneira patológica, diminuindo a produção de muco, de GA, de defensinas e especialmente fazendo com que os tight junctions da mucosa intestinal deixem de funcionar de maneira adequada, produzindo então um aumento da permeabilidade intestinal, produzindo o que nós chamamos de leaky gut, intestino poroso ou permeável. Esse intestino mais permeável permite agora com que antígenos bacterianos, seus produtos como flagelinas e lipopolissacárides, mais especificamente lipopolissacárides, antígenos alimentares, possam passar agora para as camadas mais profundas do intestino, e a presença desses antígenos a nível de submucosa atrai células inflamatórias para essa região, especialmente o destaque maior é pela atração da presença, pela migração de mastócitos para essa região. Esses mastócitos são granulócitos, como é do conhecimento dos senhores, e apresentam inúmeros receptores para diferentes tipos de antígenos, como, por exemplo, o Toll-like receptor 4 e, eventualmente, receptores para interleucinas e até para derivados, até para cortisol, ou seja, apresentam receptores sensíveis ao estado de estresse emocional que a gente encontra com razoável frequência em pacientes funcionais. Uma vez expostos esses mastócitos a esses mastócitos então são ativados e posteriormente então degranulam, e essa degranulação eosinofílica leva à produção de uma quantidade enorme de substâncias, com destaque aí para as aminas biogênicas, como por exemplo a serotonina e histamina, enzimas lisossomais, proteases com destaque aqui para a triptase, outras enzimas, citocinas dos mais variados tipos, quimiocinas, peptídeos dos mais variados tipos. Então, mais de uma centena de substâncias são liberadas por esses mastócitos, substâncias estas que acabam interferindo diretamente na permeabilidade da mucosa, piorando essa permeabilidade, intensificando o leaky gut, alterando a secreção de água e eletrólitos. Por exemplo, uma das substâncias produzidas pelo mastócito é o VIP, sabidamente uma substância que estimula a secreção de água e eletrólitos. Existe também uma regulação do fluxo sanguíneo e resposta imune da mucosa modulada por essas substâncias produzidas pelos mastócitos. E, além disso, vários tipos dessas substâncias, por exemplo, a própria serotonina, são capazes de modificar a peristalse intestinal. Essa liberação de substâncias pelos mastócitos, especialmente com destaque agora para COX-2 e prostaglandinas secundárias à liberação do COX-2, acabam sensibilizando fibras nervosas aferentes, facilitando então a transmissão da dor e desconforto para o nosso sistema nervoso central, explicando a hipersensibilidade visceral de uma maneira bastante clara em pacientes que têm
doenças funcionais álgicas, como é o caso, por exemplo, da dispepsia funcional ou da síndrome do intestino irritável, mais especificamente. Além disso, né, esses antígenos presentes na submucosa acabam interagindo também com células muito importantes também presentes no intestino, que são as células dendríticas. As células dendríticas, como os senhores sabem, são os nossos maestros da resposta imunológica, e essas células apresentam os mesmos Toll-like receptors que as células de Panay apresentam, e apresentam-se então em íntimo contato com a microbiota intestinal, de tal modo que quando a gente modifica essa microbiota, isso acaba modificando também a função dessas células dendríticas. As células dendríticas, então, em contato com esses antígenos da própria microbiota e outros antígenos, acabam, então, promovendo uma resposta inflamatória, e dependendo do tipo de microbiota que tenho, diferente do tipo de antígeno que eu apresento, essa resposta pode ser uma resposta pró-inflamatória ou não. Havendo desequilíbrio da microbiota, existe uma tendência para a produção de interleucinas inflamatórias, como o TNF-alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6. Interleucinas essas que alteram a função intestinal diretamente, motilidade, sensibilidade e secreção. Parte delas cai na circulação, passam a barreira hematoencefálica, chegando até o nosso sistema nervoso central, interferindo diretamente na função da microglia, interferindo também diretamente na função neuronal, por exemplo, modificando a expressão e sensibilidade de receptores da serotonina a nível do sistema nervoso central, explicando e participando diretamente da fisiopatologia de várias doenças psiquiátricas e neurológicas. Especialmente aqui, o Dr. Khalil vai comentar um pouquinho com vocês a mais sobre isso na apresentação que vai me seguir. Esse processo, então, inflamatório presente na submucosa, ele é percebido por fibras nervosas aferentes, vagais e extravagais, caminhando essas outras fibras, então, pela medula. Independentemente de fibras vagais ou extravagais, essa informação é transmitida diretamente para o nosso sistema nervoso central que vai receber essas informações, modular, filtrar, tratar essas informações e mandar uma resposta eferente, né, alterando aqui a motilidade intestinal, alterando a sensibilidade intestinal, alterando as secreções de água e eletrólitos pelo nosso intestino. Importante a gente ter em mente que a gente já sabe de longa data que essa modulação central desses estímulos aferentes ocorre de maneira diferente em pacientes saudáveis quando se compara, por exemplo, com pacientes funcionais, nesse trabalho, no caso aqui, pacientes com síndrome de intestino irritável. Essas informações chegando em locais diferentes do nosso cérebro promovem também uma resposta que não necessariamente é adequada, explicando, por exemplo, as alterações então de função do tubo digestivo encontradas em pacientes que têm síndromes funcionais. Em períodos de estresse, ansiedade, cansaço físico e mental, essa modulação que já não é boa acaba ainda sendo pior, o que explica a piora de intensidade e frequência dos sintomas encontrados em pacientes que têm síndromes funcionais. Isso é reforçado ainda pelo fato dessas vias aferentes vagais e extravagais entrarem em contato diretamente com o hipotálamo. Hipotálamo esse se comunica então com a hipófise essa que vai alterar o nosso metabolismo de uma maneira bastante importante, alterando então a função de testículos, ovários, tireoide e especialmente alterando a função da suprarrenal, modificando então o nosso metabolismo de uma maneira bastante importante. Essa microbiota desequilibrada ainda é capaz também de interagir diretamente com células neuroendócrinas presentes no intestino. A gente sabe que praticamente todos os hormônios e neurotransmissores encontrados no cérebro também são encontrados no intestino. Substâncias como serotonina, GLP-1, GLP-2, peptídeo YY, GIP, PACAP, calmodulina, colicistoquinina, secretina, são todas substâncias produzidas por células neuroendócrinas intestinais e interferem diretamente na motilidade, sensibilidade e secreções intestinais, além de poderem ser absorvidas e interferir em órgãos distantes do nosso intestino. Algumas dessas substâncias, inclusive, podem chegar até o nosso sistema nervoso central. A exceção, por exemplo, é a serotonina, que não passa a barreira hematoencefálica, mas a modulação da produção de serotonina por essas células neuroendócrinas permite com que a serotonina possa alterar diretamente as funções intestinais e também modular a transmissão álgica do intestino para o sistema nervoso central.
Então, dependendo do tipo de microbiota que eu vou ter diferentes produções desses hormônios e neurotransmissores que interferem diretamente na fisiopatologia das doenças funcionais. Algumas células neuroendócrinas, inclusive, apresentam terminações específicas que fazem contato diretamente com fibras aferentes vagais e medulares, promovendo uma comunicação direta da luz intestinal com o nosso sistema nervoso central, facilitando então essa modificação do eixo cérebro-intestinal que a microbiota promove. Além disso, essa microbiota é capaz ela mesma de produzir aminas biogênicas, aminoácidos, fermentar alimentos não digeridos e promover a produção de ácidos graxos de cadeia curta e, eventualmente, substâncias gasosas que interferem diretamente na fisiologia do nosso intestino ou do nosso tubo digestivo de uma maneira geral. Como os senhores veem, essas várias substâncias produzidas, inclusive a própria histamina também é produzida por algumas cepas bacterianas, podem interferir na sensibilidade visceral, na motilidade intestinal, na permeabilidade intestinal, no processo inflamatório secundário, promovendo então uma alteração direta sobre a fisiopatologia de várias doenças funcionais digestivas e eventualmente até extradigestivas. De tal modo que, se eu modificar a dieta do meu paciente, eu modificando essa microbiota, eu vou ter um impacto direto sobre a fisiopatologia de várias doenças funcionais. E é importante que a gente tenha em mente que uma modificação dietética promove diferentes respostas da microbiota em diferentes pacientes. Se eu colocar para vários pacientes o mesmo tipo de dieta, eu vou ter diferentes tipos de resposta da microbiota, o que faz com que a dieta na condução de doenças funcionais tenha que ser individualizada de paciente para paciente. Dependendo do tipo de alimento ingerido, eu vou ter diferentes substâncias que vão ser metabolizadas pela microbiota intestinal e que vai levar então à produção de diferentes substâncias por essa microbiota, o que altera então de maneira diferente também o intestino e a fisiologia de uma maneira geral. Uma coisa importante produzida pela microbiota e que recebe cada vez mais destaque dentro da fisiopatologia das doenças funcionais é a produção dos famosos ácidos graxos de cadeia curta. Substâncias como butirato, propionato, acetato, propionato são produtos então da fermentação bacteriana de alimentos não digeridos, especialmente carboidratos solúveis. Esses ácidos graxos, eles modificam diretamente a microbiota, já que são ácidos, e essa diminuição do pH intracolônico tende a transformar a microbiota. Diretamente também, esses ácidos graxos de cadeia curta podem exercer um efeito imunomodulador bastante nítido sobre aquela resposta imune mencionada nos slides anteriores. Podem interagir diretamente com células neuroendócrinas do intestino, alterando então a produção de inúmeros hormônios e neurotransmissores. Podem também interagir diretamente na transmissão das informações do intestino para o sistema nervoso central, já que existem receptores em fibras vagais específicos para ácidos graxos de cadeia curta. E esses ácidos graxos ainda podem ganhar o sistema nervoso central, interferir diretamente na permeabilidade da barreira hematoencefálica e dentro do nosso cérebro, os ácidos graxos de cadeia curta interferem diretamente na capacidade de produzir BDNF, NGF e GDNF, substâncias extremamente importantes que regulam o crescimento neuronal e regulam a diferenciação dos neurônios e as sinapses, promovendo então uma interferência diretamente sobre a modulação central dos estímulos aferentes que chegam nesse cérebro. Todas essas alterações que a gente mencionou, a capacidade de produzir neurotransmissores, o tipo de resposta imune, as alterações de motilidade, as alterações de sensibilidade, na verdade, são geneticamente moduladas. Hoje a gente conhece cada vez mais genes que controlam todas essas alterações que eu mencionei nos slides anteriores. E a identificação desses genes e das mutações desses genes permite com que a gente possa identificar qual o mecanismo fisiopatológico mais importante em diferentes pacientes, direcionando o tipo de tratamento mais específico para esses pacientes. Hoje a gente sabe, então, cada vez mais claramente que ninguém tem doença funcional porque quer, tem doença funcional porque pode. Um dos tipos de doença funcional que também pode aparecer, que nós vamos conversar um pouquinho também sobre isso com a doutora Maria do Carmo,
mais para frente, é o que a gente chama de doenças funcionais pós-infecciosas. Mulheres, especificamente mulheres jovens, mulheres que estão passando por um período de estresse mais importante e que são acometidas de infecções bacterianas, virais e eventualmente protozoíticas, normalmente infecções mais graves, especialmente bacterianas, com síndromes disentéricas, com febre alta e eventualmente necessidade de internação e uso de antibióticos, são pacientes que podem, então, ter um risco maior de desenvolver síndromes funcionais pós-infecciosas. Esse tipo de evolução aqui, na verdade, ocorre porque, também uma predisposição genética, o nosso organismo é capaz de se livrar do agente infeccioso promovendo inflamação, mas por um erro do sistema imune não consegue corrigir a inflamação provocada por esses agentes infecciosos, alterando então a fisiologia intestinal e promovendo doenças funcionais. Aqui existe uma diferença do ponto de vista de evolução, já que nas síndromes funcionais normalmente o caráter é crônico, mas nas síndromes funcionais pós-infecciosas, o que a gente tem é que 2/3 dos pacientes tendem a resolver esse processo em até 5 anos. Inclusive, é muito discutido, especialmente pelo grupo da USC, do professor Pimentel, um mecanismo de resposta autoimune que promoveria, então, intestino irritável pós-infeccioso. Novamente, por um erro do nosso sistema imune, existe a produção de anticorpos contra toxinas promovidas por diferentes tipos de bactérias invasoras, isso é normal, mas por um erro no sistema imune há a produção de anticorpos contra a vinculina, uma substância extremamente importante que mantém a estrutura celular, especialmente das células a célula de Carral intestinal, diminuindo então a densidade dessa célula de Carral, interferindo diretamente na motilidade intestinal, promovendo o supercrescimento bacteriano de intestino delgado, promovendo vários tipos de sintomas intestinais. Cada vez mais se valoriza a interação da dieta com a parede intestinal. Vários tipos de reações adversas a alimentos têm sido descritos como moduladores de várias doenças funcionais do tubo digestivo. E é importante que a gente tenha em mente que as intolerâncias alimentares, como intolerância à lactose, intolerância à sacarose e isomaltose, devem ser pesquisadas, especialmente em pacientes com síndromes diarreicas, especialmente em pacientes com bloating, distensão, dor abdominal. Mas cada vez mais se destaca alterações que ocorrem a nível de parede intestinal, que não são relacionadas com IgE sérica e que promovem a alteração da sensibilidade, secreção e motilidade intestinal. Essa reação local que ocorre pode acontecer com diferentes tipos de alimentos e já começam a se desenvolver alguns trabalhos que tendem então a tentar identificar esse tipo de resposta para que a gente possa direcionar a dieta melhor para ser conduzida por nossos pacientes. O teste, por exemplo, de ativação basofílica ou de estimulação basofílica, o famoso BET, permite então a exposição de basófilos do nosso paciente a diferentes antígenos alimentares, onde se observa se há ou não degradação dos basófilos. Havendo teste positivo por a exposição de determinados alimentos, isso direciona o tipo de dieta mais específica aqui. Existem também outros testes diretamente realizados em mucosa oral, em mucosa esofágica e intestinal, onde se injeta, por exemplo, antígenos alimentares e se observa se há ou não há resposta dessa mucosa, direcionando então a dieta a partir dos resultados dessas regiões. Todos, então, esses fatores, seja o funcionamento do eixo cérebro-intestinal, a sensibilidade visceral, a resposta imune, a alteração do metabolismo, eventualmente, de sais biliares encontrados em síndromes diarreicas e a alteração da modulação central de todos esses estímulos, tem a sua função modulada por genes específicos. Cada vez mais o estudo genético dos pacientes com doença funcional vai nos auxiliar a determinar qual é o tipo de alteração fisiopatológica mais importante e, a partir daí, determinar o tipo de tratamento mais adequado. Cada vez mais nós vamos necessitar de exames específicos para se identificar qual o mecanismo fisiopatológico mais importante. Por exemplo, nas desordens evacuatórias, sejam diarreicas ou constipativas, o estudo, por exemplo, da sensibilidade retal ou o estudo da fisiologia da parte final do nosso intestino, através da manometria no retal, com teste de expulsão do balão, o trânsito intestinal também pode ser bastante importante.
A avaliação da sensibilidade retal já tem sido relacionada diretamente com um fator importante na orientação do tratamento de pacientes com síndrome de intestino irritável. Alterações, testes que avaliam, por exemplo, o metabolismo dos sais biliares, os testes que avaliam deficiências de disacaridases, não só da lactose, se valoriza mais agora, ainda mais, a deficiência de isomaltase e sacarase. Os testes para doença celíaca e para sensibilidade ao glúten não relacionado à doença celíaca podem ser utilizados, e eventualmente até a avaliação da microbiota, do microbioma, da metabolômica, no futuro pode trazer informações importantes para a gente. Essa avaliação fisiopatológica em pacientes funcionais é extremamente importante, então, para que a gente possa determinar qual é a melhor abordagem terapêutica em diferentes tipos de pacientes. Por exemplo, eu vou ver por o trânsito intestinal se está acelerado, se está retardado e determinar se eu vou usar medicamentos que soltam ou que prendem o intestino. Se eu tenho alteração da bile, eu vou usar sequestradores de sais biliares. Se eu tenho alteração da microbiota, eu posso usar probióticos, eventualmente antibióticos, como é o caso da rifaximina, entre outros. Alterações de sensibilidade, eu vou usar antiespasmódicos, como o brometo de etilônio. E alterações de neuromodulação, eu vou reforçar o uso de antidepressivos tricíclicos ou não tricíclicos. Então, diferentes medicamentos para diferentes alterações fisiopatológicas. Além disso, tudo isso é modulado pelo nosso bem-estar psicoemocional, e a gente já mencionou que a modulação central ela pode ser diferente em status de maior estresse, ansiedade ou distúrbios psiquiátricos específicos. A gente já conhece em várias doenças funcionais que pode existir uma sobreposição com doenças psiquiátricas, e o tratamento dessas doenças, quando mais importantes, é essencial para que o nosso paciente melhore dos seus sintomas e sinais e melhore da sua qualidade de vida, e a participação do psiquiatra em casos mais graves também é bastante importante. Então, alterações genéticas promovem diferentes alterações imunológicas, metabólicas, secretores de sensibilidade visceral. Isso associado à alteração da modulação central de todos os estímulos aferentes que chegam, promove então o aparecimento de várias doenças funcionais. É importante que a gente tenha em mente que doenças funcionais, então, apresentam uma fisiopatologia bastante parecida, o que faz com que seja bastante comum a sobreposição de doenças funcionais, tanto intestinais quanto extraintestinais, e é também possível o paciente mudar de uma doença funcional para outra no decorrer da sua existência. Importante a gente ter em mente que doenças funcionais elas se sobrepõem não esporadicamente. Se eu tenho, por exemplo, um paciente que tem intestino irritável, ele tem a sensibilidade visceral como parte importante da sua fisiopatologia, já que ninguém tem intestino irritável sem ter dor abdominal. Outras síndromes álgicas, como por exemplo a dispepsia funcional, especialmente a síndrome da dor epigástrica, se associam com relativa frequência a esse diagnóstico intestinal. A mesma coisa acontece com outras doenças funcionais que apresentam fisiopatologia bastante similar. É importante também que a gente tenha em mente que cada vez mais a participação dos mastócitos e basófilos e eosinófilos traz importância na condução dos pacientes que têm síndromes funcionais. Existe também, sabidamente, uma sobreposição importante de síndromes funcionais com doenças atópicas. Doenças como, por exemplo, asma, urticária, dermatite atópica se apresentam com frequência muito maior em pacientes funcionais do que pacientes não funcionais e vice-versa, e a atuação sobre a migração de mastócitos, degranulação mastocítica e também o uso de medicamentos que interferem na ação dos produtos em que o mastócito produz, especialmente a histamina, trazem então um novo horizonte na condução de pacientes dispépticos funcionais. Lembrando ainda que doenças funcionais extraintestinais, como fibromialgia, síndrome da fadiga crônica, dor crônica ATM, bexiga hiperativa, lombalgia, também se associam de maneira bastante frequente com doenças funcionais intestinais e devem ser pensadas, avaliadas e, inclusive, colocadas no nosso plano de tratamento, já que muitas delas necessitam de tratamentos parecidos do que a gente utiliza para tratar as doenças funcionais intestinais.
A cronicidade dessas patologias faz com que o prejuízo de qualidade de vida seja extremamente importante, sendo então cada vez mais importante que a gente reconheça esses mecanismos fisiopatológicos, que se faça o diagnóstico precoce das doenças funcionais e que se trate esses pacientes sempre em conjunto com outros especialistas nos casos mais graves, dando ao auxílio dos nossos colegas nutrólogos, nutricionistas, psiquiatras, eventualmente imunologistas, alergistas e até neurologistas, na condução dos pacientes que têm doenças funcionais intestinais e eventualmente extraintestinais. Concluída então a nossa apresentação, a gente pode dizer que as doenças funcionais se apresentam como afecções frequentes, de caráter crônico, que atrapalham sobremaneira a qualidade de vida, tem a sua base em alterações genéticas e inúmeras alterações fisiopatológicas motoras de sensibilidade, de alteração do eixo cérebro-intestinal, e é importante então a gente reconhecer qual é o mecanismo fisiopatológico básico para a gente determinar qual a melhor abordagem terapêutica para cada um dos nossos pacientes, promovendo o verdadeiro tailor medicine ou a medicina especificamente voltada para alterações específicas de cada um dos nossos pacientes. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Olá. Professor Fábio. Olá, queridos amigos. Maravilhoso, mais uma vez, querido Barbucci. Estou aqui com a professora Maria do Carmo, professor Décio, a querida Carla Granja. Estamos em casa com o querido Maurício Bravin, professora e Maurício Bravin e nosso time, conectado com vários lugares, vários polos em todo o Brasil. Querida professora, essa interface que o nosso querido Barbucci nos trouxe, que é o pilar do entendimento da fisiopatologia, da microfisiopatologia, para nós conseguirmos encontrar o diagnóstico. Quando ele fala da percepção do sintoma, o que a senhora percebe hoje com essa mudança que cada vez mais os nossos pacientes estão hiperativos, hipervigilantes? Essa percepção está um pouco mais aflorada. Então, esse paciente chega para a gente hipersensível. Como nós vamos trabalhar com esse paciente para dar o subsídio de um diagnóstico mais inclusivo, um diagnóstico mais conclusivo de uma doença funcional, já que é um paciente que geralmente acha que tem uma coisa muito mais grave. É impressionante, né, a gente assistindo o Barbucci com todas essas novidades aí que a gente já sabe. Não ainda, ele mesmo salientou muito bem, é longe, né, do que o paciente sente, do que a gente pode oferecer, mas as coisas mudaram muito em relação às doenças funcionais. Então, o paciente quer uma resposta, né, Fábio? Ele precisa de uma resposta para melhorar seus sintomas, a qualidade de vida, muito impactada em muitos pacientes. Barbucci mostrou agora, quanto mais doenças funcionais, mais impactada a qualidade de vida. Então, essas reuniões abrem para nós um leque imenso de possibilidades de como conduzir e ajudar os nossos pacientes, mas a base mesmo vai ser essa relação com o nosso paciente, que você tanto salientou aí agora, tentando fazer com que ele fique menos hipervigilante aos seus sintomas, que saiba que trata-se de sintomas que não estão associados a doenças mais graves, o que nem sempre é fácil para o paciente. Imagina, todo dia ele tem sintoma, ele tem diarreia, ele tem dor abdominal, tem epigastralgia, enfim, ele tem sintomas praticamente diários e encontra poucas soluções no dia a dia e poucas respostas ao seu quadro. Então, a maioria dos pacientes, uma grande parte, chega com a certeza de que tem outras doenças que estão obscuras e que o médico é que não consegue fazer o diagnóstico devido à dificuldade mesmo dessa abordagem do paciente funcional. Perfeito. Eu vou deixar o primeiro desafio para vocês. Bloat. Paciente que chega com distensão abdominal, distensão gasosa. Como entender a fisiopatologia e poder compreender um diagnóstico diferencial para esse paciente? Professor Décio, professor Maria do Carmo, Barbucci, Carla, os amigos que estão em casa. Dietas com excesso de fibras podem causar queixas de distensão abdominal. Então, acho que o primeiro passo é esse, fazer um inquérito alimentar desse paciente.
Segundo, na anamnese, procurar observar se ele tem alguma patologia que possa também coparticipar desse problema. E uma vez que você diagnostica essa patologia, você vai procurar qual é efetivamente o diagnóstico e qual o tratamento proposto. A distensão abdominal é um sinal que você tem que normalmente acompanha alguma causa de base. Ele não é uma doença per se. Então, na realidade, é sempre consequência de alguma coisa. Perfeito. Barbucci, gostaria de acrescentar alguma coisa no pilar da fisiopatologia ao bloat? Na verdade, o bloating hoje é uma doença em que a gente tem... É muito importante a anamnese no bloating para a gente identificar quais são os fatores que desencadeiam os sintomas nesse paciente. Existe uma tendência hoje a dividir o bloating de acordo com a fisiopatologia básica. Então, existem pacientes com bloating que desenvolvem bloating e que melhoram muito com melhor funcionamento intestinal. São pacientes que têm relação com constipação, por exemplo, e quando a gente corrige a constipação, esse bloating é bem melhorado. Isso dá para a gente perceber na anamnese, e a correção, por exemplo, do ritmo evacuatório nessa situação traz benefício bastante importante. Nem sempre, embora a gente tenha a ideia de que o indivíduo tem bloating e ele tem excesso de gases, isso nem sempre é verdade, né? Existem pacientes, sim, que têm excesso de produção de gases, e aí nós vamos pensar realmente numa dieta mais pobre em FODMAPs, por exemplo, e investigar diretamente a capacidade fermentativa que esse paciente tem através da exclusão, especialmente da síndrome do supercrescimento bacteriano, eventualmente fúngico de intestino delgado. Avaliar direitinho a presença, por exemplo, ausência de deficiência de disacaridase, tanto da lactose, mas nunca esquecer da isomaltase e da sacarase como gênese de sintomas nesse grupo de pacientes. E naqueles pacientes que não apresentam claramente aumento da quantidade de gases produzidos, uma coisa que tem muito sido valorizada é a dissociação abdômeno-diafragmática, né? Muito estudada pelo grupo de Barcelona, que a doutora Maria do Carmo teve a oportunidade de estagiar com eles há um bom tempo. Eles também valorizam bastante isso como gênese dos sintomas, e é importante então que a gente identifique esses fatores para que a gente possa direcionar a melhor abordagem terapêutica para esses pacientes. Se é dieta, se é procinético, se é biofeedback, se é uma alteração, neuromoduladores, etc., como toda doença funcional. Então, a anamnese é importante que seja feita e que a gente direcione também os exames subsidiários para a gente tentar fazer esse diagnóstico diferencial entre os diferentes tipos, vamos dizer assim, de bloating ou distensão abdominal funcional. Perfeito. Carlinha, como está a nossa audiência? Pessoal atento aqui, super elogiando o olhar 360, mas ainda na expectativa de saírem as perguntas. Eu vou conectar com nossos queridos debatedores que estão em casa. Primeiro, seja bem-vindo, Maurício Bravin, da Terra Mineira. Hoje aqui nós temos a essência dos mineiros, né? Seja bem-vindo, Bravin. Bem-vinda, Rafaela. Bem-vinda, Nayara, para o nosso circuito de debates. Bravinho, o que você gostaria de trazer para nossos professores? Bom dia a todos, bom dia, grandes mestres, professora Maria do Carmo, doutor Décio, doutor Barbucci, meus amigos, Carlinhos e Fábio. Para mim é assistir de camarote um show, né? Barbucci, o doutor Décio. E assim, como médico chão de fábrica, né? O fato de não ser acadêmico me dá a oportunidade de perguntar sempre coisas muito básicas, sabe? Eu só queria te falar a respeito da minha evolução, né? A minha formação inicial foi como cirurgião do aparelho digestivo, onde o nosso foco era tratar o sintoma do paciente. Então, o paciente vinha para a gente com um conjunto de sintomas e a gente tinha que resolver aquilo a todo custo. Hoje, para mim, não é o foco. O foco é minimizar e melhorar uma coisa chamada qualidade de vida. Isso eu aprendi convivendo com a doutora Maria do Carmo e, para mim, trouxe isso um impacto muito grande na minha vida profissional. E o que eu vi recentemente, doutor Barbucci, eu queria que você comentasse sobre isso,
da importância do sono. O sono de má qualidade é uma das causas de aumento da permeabilidade intestinal, sendo um dos fatores de refratariedade das doenças funcionais. Eu gostaria que você comentasse alguma coisa sobre isso e eu gostaria de aprender um pouquinho. O que é o conceito neuroplasticidade? Tá? Eu vejo nas suas aulas, mas eu nunca li sobre esse conceito. Eu gostaria que você me ensinasse isso aí, tá bom? Muito obrigado. Uma terceira pergunta. Colestiramina. Colestiramina. Eu sempre tenho dúvida em utilizar. Quando eu uso, eu sou muito feliz quando tem diarreia associada, pós-colestectomia. Mas na sua prática, como é que o senhor usa? Como é que o senhor indica? E ensina isso aí para nós, por favor. Muito obrigado. Bom, então vamos começar pelo final, que é mais fácil. A gente vai pensar em colestiramina nas síndromes diarreicas, naturalmente, né? A gente sabe que até 30% dos pacientes com síndrome diarreica, seja diarreia funcional ou síndrome de intestino irritável com predomínio de diarreia, a gente pode ter uma alteração do ciclo enteropático de sais biliares e aí existe benefício bastante importante do uso de colestiramina. Infelizmente, a gente não tem no Brasil métodos de avaliação dos sais biliares adequados para que a gente possa direcionar de uma maneira mais direta o tratamento com colestiramina. Na Europa e nos Estados Unidos já é possível fazer um diagnóstico mais acurado dessa alteração no metabolismo dos sais biliares e direcionar o uso da colestiramina. Assim, a gente vai pensar então em síndromes diarreicas, especialmente se o paciente tem algum fator que aumenta o risco de alteração. Por exemplo, você mencionou a colecistectomia como uma delas. E aí a gente vai usar a colestiramina, mais ou menos, a gente faz até 2 envelopes por dia, né? É importante que a gente tenha em mente quando prescrever a colestiramina longe dos outros medicamentos, né? Normalmente se fala em até 2 horas de distância entre o uso da colestiramina e outros medicamentos. É importante a gente saber também que isso pode interferir no metabolismo de colesterol e outras gorduras, então o uso crônico de colestiramina está diretamente relacionado com deficiência de absorção de vitamina A, D e K, e isso precisa ser acompanhado em todo paciente que usa isso cronicamente. Sempre a gente tenta usar a menor dose suficiente para controlar os sintomas dos nossos pacientes, você falando em qualidade de vida, né? A diarreia talvez seja uma das coisas que mais atrapalha a qualidade de vida dos nossos pacientes. Falando do sono e da relação do sono com as síndromes funcionais, a pergunta que se faz também é se o sono atrapalha a microbiota ou se é a microbiota que atrapalha o sono, né? A gente tem inúmeros neurotransmissores produzidos pela própria microbiota, produzidas pelas células neuroendócrinas, que podem chegar até o nosso sistema nervoso central e interferir no ciclo sono-vigília. Uma informação importante que às vezes as pessoas não sabem, grande parte da melatonina, né, produzida no nosso organismo é produzida pelo tubo digestivo. A melatonina interfere diretamente na motilidade gástrica, motilidade intestinal e sensibilidade gástrica, intestinal e esofágica. A gente tem utilizado melatonina, por exemplo, para tratar dispepsia funcional, pirose funcional. A diferença nossa para o neurologista e para o psiquiatra é a dose de melatonina que a gente usa. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. O doutor Khalil talvez seja a melhor pessoa para responder essa pergunta. Ele é um grande estudioso de distúrbios do sono e a relação desses distúrbios com doenças psiquiátricas, como, por exemplo, ansiedade e depressão. A relação do sono com o metabolismo geral é extremamente importante, né? Pessoas que dormem mais têm mais dificuldade para emagrecer, o risco de obesidade é maior. E a falta de um sono adequado profundo pode interferir diretamente no nosso bem-estar psicoemocional. É óbvio que alterações de vigília, né, relacionadas com alteração da qualidade do sono, interferem diretamente na comunicação do cérebro com o intestino, alterando a secreção de vários neurotransmissores, alterando motilidade e secreções intestinais, e a alteração da motilidade intestinal pode promover também a alteração da microbiota. Quer dizer, aqui é um exemplo clássico de interação, ida e volta, né, do eixo cérebro-intestinal.
Com relação à neuroplasticidade, é um termo difícil de ser definido, existem diferentes abordagens sobre isso, mas neuroplasticidade é um termo genérico que se correlaciona com a densidade neuronal presente no tubo digestivo e mesmo extraintestinal, e as alterações que isso ocorre no ponto de vista de interação entre os neurônios, né? Maior sinapses, maior comunicação entre eles e crescimento neuronal. Tudo isso faz parte da neuroplasticidade, que com certeza está envolvida diretamente na fisiopatologia de praticamente todas as doenças funcionais e que tem também a sua modulação interferida, né, por diferentes genes que codificam esse tipo de alteração e que tem relação direta, inclusive, com a própria formação da microbiota, né? A microbiota, como a gente sabe, é formada mais importantemente aí, o cerne disso tudo nos 3 primeiros anos de vida, e à medida que a microbiota é formada nesses 3 primeiros anos, à medida que se aumenta o número de micro-organismos e que se aumenta a diversidade da microbiota nesses 3 primeiros anos, o sistema nervoso vai sendo formado e existe uma relação direta, então, entre a formação da microbiota e a formação do sistema nervoso central, inclusive da própria neuroplasticidade e até a formação da barreira hematoencefálica. Então, as coisas caminham também em conjunto com a microbiota. Professor, antes tem uma pergunta aqui da plateia, exatamente para a gente continuar com o raciocínio da melatonina. A pergunta da Josélia, de Teresina. Obrigada, viu, Josélia, pela pergunta. Qual a dose da melatonina? Essa é uma boa pergunta, porque a gente tem uma diferença muito grande da melatonina, por exemplo, nacional com a melatonina americana. A melatonina nos Estados Unidos não é considerada uma droga, é considerada um suplemento alimentar e, portanto, o FDA não controla os produtos com melatonina. Portanto, a qualidade da melatonina americana é muito ruim, né? O que faz, então, muitas vezes a gente tem que lançar a mão de doses muito altas de melatonina importada. Se a gente for pegar a melatonina em tubo digestivo, a dose recomendada pelos consensos é uma dose extremamente alta, que passa de 6 miligramas uma vez, ou até 6 miligramas 2 vezes ao dia, atingindo 12 miligramas por dia, que é uma dose muito alta. A nossa experiência com a melatonina nacional tem sido boa, com doses bem menores do que essas, né? 1 miligrama, 2 miligramas, até chegando eventualmente a 6 miligramas muito raramente. Isso é especificamente vantajoso em pacientes que têm distúrbio do sono, é óbvio, e especialmente vantajoso em pacientes que já têm, sabidamente, uma diminuição de produção de melatonina endógena, especialmente central, como é o caso, por exemplo, dos idosos. E como eu falei, está indicado no tratamento de doenças funcionais álgicas e com alteração motora, dispepsia funcional, pirose funcional e intestino irritável. A gente tem usado melatonina com resultados interessantes, especialmente se o paciente tem distúrbio de sono associado. Novamente, eu acho que o professor Calil é uma pessoa muito boa para responder essa pergunta quando ele for fazer a sua apresentação. Agora, vamos ouvir mais um pouquinho a opinião dos debatedores. Eu queria chamar a doutora Rafaela Araújo, que é aqui de São Paulo, trabalha conosco com teste respiratório e trabalha também na clínica que está trazendo aí uma inovação na região de Osasco, com alta qualidade, preocupada com a qualidade de vida dos pacientes e também realizando lá os testes respiratórios, que é o Scope. Rafaela, bem-vinda. Seus comentários, suas perguntas. Primeiro, eu quero agradecer aí o convite para participar. Já venho acompanhando o Olhar 360, todas as aulas do NAFAD, que são excelentes, trazem um outro olhar para mim, né, para o meu dia a dia como médica, porque a minha formação, primeiro, eu sou cirurgiã geral e depois eu fiz endoscopia. Então, eu sou do outro lado, né, da história do paciente. Eu vejo mais os exames durante a investigação, né, da motilidade. E aí, entrando um pouquinho nessa parte da flora intestinal, da microbiota, a parte dos testes respiratórios hoje em dia, durante a aula foi excepcional aí
falando sobre as deficiências da sacarases, os pacientes, eles têm essa dificuldade, e os próprios colegas médicos também têm essa dificuldade de enxergar um pouquinho além, né? Hoje fala-se muito da sensibilidade e intolerância ao glúten e da lactose, mas existem outros substratos que também podem provocar uma alteração da flora e uma repercussão tanto na parte de absorção de nutrientes também como na sintomatologia do paciente. Então, os testes respiratórios, eles são menos invasivos, né, do que o padrão ouro, que seria a enteroscopia com coleta do líquido jejunal para cultura, e a gente consegue dar ampliar a visão e um direcionamento na parte aí da dieta, né, na restrição, não pensando só nos FODMAPs. Uma outra coisa que eu queria comentar, eu também trabalho com obesidade, e aí tem se falado muito hoje na epigenética, né? Então, o professor falou aí sobre a gente não é quem pode, como que é? Não é quem quer, quem pode, né? Ele comentou, e é mais ou menos isso. Na verdade, a nossa base inicial na infância pode modificar a expressão genética e aumentar a tendência de certas intolerâncias, de obesidade, no caso do meu trabalho, né? Então, a gente precisa ampliar os nossos conhecimentos, não restringir somente se o paciente tem uma epigastralgia, focar só na epigastralgia. Eu acho que o negócio é bem mais amplo e multidisciplinar. Eu queria fazer uma pergunta, falou-se muito aí de vários mecanismos na correlação do eixo intestino-cérebro, sobre o triptofano. Tem alguns estudos falando sobre a suplementação de triptofano, tal como a melatonina, nessa parte tanto de melhora do trato gastrointestinal, da melhora da motilidade intestinal, quanto também na parte do sono, que já foi falado aí pelo Dr. Maurício, que tem uma relação boa entre a motilidade gastrointestinal. Vocês sabem me dizer um pouco sobre isso, doutor? Bom, o triptofano é a base da formação da melatonina e da serotonina, né? Sim. Então, isso não é novidade. A gente já sabe que a suplementação com triptofano pode interferir na nossa capacidade de produzir melatonina e serotonina, mas a resposta à suplementação com triptofano ela pode variar muito de paciente para paciente. A gente tem que entender que todas as abordagens dietéticas elas têm que ser individualizadas. Não existe uma dieta padrão que resolva o problema de todos os nossos pacientes. Isso se deve porque a microbiota varia de indivíduo para indivíduo e se deve também à predisposição genética e exposição genética a diferentes receptores alimentares. A gente sabe que a gente tem mais receptores gustativos no intestino que tem na boca, mais receptores olfativos do que tem no nariz. Receptores para temperatura, para pH, para osmolaridade de alimentos são também encontrados, especificamente os TRP, né? Especialmente TRPV1, podem se relacionar diretamente com a resposta a diferentes tipos de alimentos. Isso também vale para as intolerâncias alimentares. Embora os testes possam nos orientar a uma dieta especificamente mais individualizada, é o diário alimentar a coisa mais importante que determina qual o tipo de alimento ou restrição alimentar que eu vou passar para os nossos pacientes. O fato do paciente ter, por exemplo, um teste alterado para lactose não quer dizer que ele tem intolerância. E a intolerância ela pode aparecer e desaparecer no decorrer da existência dos nossos pacientes, na dependência de inúmeros fatores, né, que passam pela sensibilidade visceral, que pode ser maior ou menor, passam pela motilidade do delgado, motilidade do intestino grosso, passam pela nossa capacidade secretora, passam pelo esvaziamento gástrico, passam pelo consumo de alimentos em conjunto com outros alimentos ou de forma isolada, passam pela quantidade específica do alimento ingerido, passam pelo tipo de microbiota que a gente tem, se é uma microbiota que fermenta, se não fermenta, o tamanho da microbiota, se tem supercrescimento, se não tem. Ou seja, são inúmeras variáveis que fazem com que determinado alimento possa provocar sintoma ou não no paciente, independentemente do resultado do teste respiratório ou do teste genético em questão. Então, é importante que a gente individualize a dieta para os nossos pacientes. O diário alimentar talvez seja a coisa mais importante a ser conduzida pelo gastroenterologista,
porque é ele que vai determinar qual é a dieta mais adequada para os nossos pacientes. Eu costumo falar que, às vezes, no HC a gente tem dificuldade de fazer alguns testes, por exemplo, de tolerância alimentar, né? Eu só tenho o teste genético para lactose, por exemplo, eu não tenho teste respiratório nem teste sanguíneo. Então, o que eu pergunto para meus pacientes é o seguinte: a paciente ingere lactose? Ingere. Passa mal com a lactose? Passa. Tirou a lactose? Melhorou? Melhorou. Então, acabou o assunto. Não me interessa se o teste está positivo, se negativo, se tem hipolactasia primária, não interessa. Interessa sim saber se é hipolactasia primária ou secundária. Isso para mim é importante, porque eu vou investigar outras causas de hipolactasia secundária. Isso sim, né? O importante para isso é que a gente tenha tempo, né, de fazer a anamnese e de entender os resultados dos exames e interpretá-los de forma adequada, adequando, né, a realidade dos nossos pacientes também e do serviço que a gente está. Querida Nayara, você teria alguma exceção, alguma dúvida ou algum comentário ou consideração para trazer para a gente? Primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigada, Ana Fad, mais uma vez a oportunidade de estar aí em uma manhã tão grande da Neurogastro, né? Então, eu queria saber justamente da dieta, o professor Barbucci, porque realmente, hoje em dia, a gente vê os pacientes cada vez mais restritos e com medo, né, de comer diversos alimentos. E a gente sabe que essa restrição acaba alterando ainda mais a microbiota do paciente, ou fazendo uma desbiose primária ali, se ele já não tivesse antes, né? E eu queria saber como é que o senhor tem feito, principalmente para tentar reintroduzir na questão dos FODMAPs, que hoje em dia a gente sabe que ela tem alguns pacientes que têm sim um benefício, né? Mas, assim, ela a longo prazo já não é tão benéfica assim como pensávamos antes. Essa é uma pergunta extremamente importante, porque, novamente, eu repito, a dieta precisa ser individualizada, né? Não pensa que todo mundo que a gente passa a dieta POM-FODMAPs vai responder a dieta POM-FODMAPs. Aliás, do ponto de vista de evidências científicas, as evidências com FODMAPs, elas não são tão boas como a gente imagina, não. Tem vários trabalhos que dizem que os FODMAPs não funcionam. Os FODMAPs podem funcionar para um paciente, não funcionar para outro, se tem supercrescimento, se não tem. E a gente vai... essas dietas restritivas, elas têm um problema, não é só o problema da microbiota, esse talvez seja o menor problema que a dieta restritiva pode trazer. A gente tem que pensar do ponto de vista nutricional, né, que dietas restritivas podem trazer, então, desnutrição para os nossos pacientes. E uma coisa muito importante também, muito valorizada nos últimos tempos, é a parte social, né, da dieta restritiva. A restrição de dieta, ela interfere diretamente na socialização dos nossos pacientes. A dieta restritiva, ela encarece a alimentação dos nossos pacientes. E uma coisa importante é que começa a aparecer cada vez mais distúrbios psiquiátricos associados às dietas restritivas, né? O professor William Che tem valorizado muito isso, o professor Camilleri tem valorizado muito isso, e depois o professor Khalil pode nos falar. Começam a aparecer novos distúrbios psiquiátricos associados às dietas restritivas. É o caso, por exemplo, do ARFID, né, o Avoidant Restricted Food Intake Disorder. É o caso da ortorexia, que muitas vezes a gente nem pensa nisso como causa de sintomas dos nossos pacientes, mas isso é um problema. Então, a gente tem que ter cuidado, de fato, em conduzir isso de acordo, inclusive, com o perfil psicológico e psiquiátrico dos nossos pacientes. Alguma pessoa que já tem uma tendência a distúrbio alimentar, por exemplo, tem bulimia, tem anorexia, e a gente começa a restringir dieta, isso pode desencadear uma recidiva também desse distúrbio, entendeu? Além de criar outros que eu já mencionei para vocês. Acho que é importante o Khalil comentar isso depois, ele deve conversar. Não existe evidência que a dieta POM-FODMAP seja melhor, por exemplo, do que uma dieta do Mediterrâneo bem orientada, ou uma dieta
NICE, do National Institute, né, também, que é uma dieta de bom senso, basicamente, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração e individualizar isso para os nossos pacientes. Se o paciente já vem com uma dieta pobre em FODMAPs, a conduta é você reintroduzindo alimentos e grupos de alimentos de forma gradual, sempre associado ao diário alimentar, para entender quais são os alimentos que o paciente tolera, quais são os alimentos que ele não tolera, sempre começando com doses menores e aumentando de forma gradual, mas explicando para o paciente exatamente qual é a estratégia a ser seguida, para que ele não crie uma pré-concepção de eventual rejeição a alimentos sem que de fato isso exista. Carla? Professor Barbucci, tem uma pergunta aqui do Vinícius Magalhães. Ele escreve assim: baseando-se na fisiopatologia, há racionalidade na modulação da microbiota, com consequente melhora dos sintomas, fazendo uso de aminosalicilatos em formato de pulsos, como é proposto na doença diverticular sintomática e não complicada? Então, se discute muito, isso já foi estudado bastante em simitinitável, o Adu está aqui para me corrigir se eu falar alguma bobagem, mas o uso de aminosalicilatos e mesalazina na condução de pacientes teria sentido. Eu tenho um processo inflamatório intestinal, vou usar um anti-inflamatório. Tem sentido, mas a resposta clínica foi muito ruim, né? Antigamente a gente até tentava isso em pacientes que tinham basicamente síndromes diarreicas, né? É importante que quando a gente avalia esses pacientes com síndrome diarreica, a gente faça até a biópsia intestinal, porque a mesalazina pode funcionar, por exemplo, em pacientes com colite microscópica, linfocítica ou colagênica, né? Isso é que a gente tem que pensar nisso, embora a mesalazina também não seja a mil maravilhas para a doença, para colite microscópica, e também não existe evidência de fato de uso de mesalazina em doença diverticular, evidência robusta, um monte de trabalho dizendo que funciona, que não funciona, mas quando a gente faz as meta-análises a resposta não serve, mas é o que a gente tem, então eventualmente a gente propõe para pacientes que têm diverticulites de repetição, associado a outros métodos de manipulação da microbiota, aí sim, né? Prebióticos, probióticos, inclusive o uso de antibióticos de forma regular em pacientes com diverticulite de repetição tem ganho muita importância nos últimos tempos, né? A rifaximina aqui, ela pode ser usada também para essa evidência. E a manipulação da microbiota é clara como um método bastante importante na condição de vários pacientes funcionais, né? Seja através da modificação da dieta, seja através da modificação da motilidade, seja através da modificação, através do uso de probióticos, prebióticos, simbióticos, e cada vez mais o uso de antibióticos, né? A gente coloca aqui a história da rifaximina também, que vocês sabem, ela tem indicação, é óbvio, quando o paciente tem supercrescimento, mas pode ser utilizada em síndromes diarreicas, mesmo que o paciente não tenha resultado positivo para supercrescimento, como um método da gente modular a microbiota. Os antibióticos, eles alteram a microbiota, e podem alterar para o bem ou para o mal. Então, esses são os diferentes métodos que a gente teria. E lembrando que medicamentos que alteram a motilidade alteram a microbiota também, né? Então, a gente tem utilizado, inclusive, por exemplo, procinéticos para tratar supercrescimento bacteriano em pacientes que a gente acha que pode ter um distúrbio motor de Delgado como base da gênese do supercrescimento. Tem todo sentido disso ser utilizado. Cabe mais um? Mais uma? Mais um. Então, na verdade, assim, aqui a pergunta da Elizabeth Passos, ela já até tinha feito anteriormente. Eu acho que nós vamos responder tudo isso assim, né, no final, mas a pergunta dela é bem genérica no sentido de, diante todo esse leque de fisiopatologia das doenças funcionais, seria certo afirmar se o tratamento acaba sendo empírico na maioria das vezes? Acho que ele é individualizado, né, professor, mais do que empírico. Empírico eu acho um tanto forçado, né? Sim. O tratamento tem que ser individualizado. Sim. O que a gente explicou é que cada vez mais ele não vai ser empírico, né? Cada vez mais na verdade, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque se a gente começa a fazer exame de tudo quanto é tipo para conduzir os nossos pacientes, né, a investigação fica muito cara, né, e isso é um problema de saúde pública, né? Mas eu acredito que no futuro a gente vai começar eventualmente por um teste genético e ver exatamente o que está acontecendo com nossos pacientes. Olha, você tem uma mutação aqui que diz que você tem a motilidade intestinal acelerada, tá? Então a gente vai usar um medicamento que, olha, esse padrão aqui que você tem aqui é um padrão que diz que você tem uma infiltração mastocítica bastante importante.
olha, esse padrão que você tem é um padrão clássico de hipersensibilidade visceral extremamente importante, então a gente vai atuar nessa... Então a gente vai direcionar o tratamento baseado nessas alterações fisiopatológicas que eu mencionei para vocês. É claro que a gente precisa ter um pouco de bom senso na solicitação dos exames para que a gente não encareça demais a investigação. Sempre baseado em sintomas. Querida Maria do Carmo, querido Décio, ao longo de minha existência, assim, eu sempre acompanho, sou fã de vocês, sabem muito bem disso, além da amizade, o lado de discípulo e mestre. Eu lembro sempre das aulas, quando vocês abordam e falam que espera chegar o dia da gente poder modular o intestino e dominar as doenças funcionais. Pensando hoje nessa interface eixo microbiota, intestino-cérebro, pensando na modulação da microbiota na interface, para a gente poder atingir melhoras nos sistemas emocionais do paciente como um todo. O racional já é agora, ou a gente ainda está naquela fase de desenvolvimento, de conhecimento, da aplicabilidade desses psicobióticos para melhora na qualidade de vida dos pacientes? Isso daí, como vem a experiência clínica de vocês? Que eu falei antes, né? Assim, na hora que você vê toda essa fisiopatologia, todo esse avançar, né, nos últimos 50 anos aí, que se falava só de fator emocional e foram reconhecidos, né, fatores motores, sensibilidade visceral, o eixo cérebro-intestino, e aí chegou a microbiota, hoje se fala de genética e de tantas outras coisas, microinflamações, o papel aí da permeabilidade, enfim. É um mundo que vai se juntando e possivelmente isso também vai ser individual, né? Nem todos os pacientes terão todas essas anormalidades. Quando se coloca todos os pacientes num bolo, né, portador de uma doença funcional, porque preencheu o critério, possivelmente a gente erra muito, né? Mas é o que a gente tem para facilitar a abordagem diagnóstica e terapêutica. Então, eu acho que esse caminho ainda nós estamos caminhando, mas muito à frente do que tínhamos, com certeza. Mas ainda, infelizmente, a gente não consegue pegar essa fisiopatologia maravilhosa e trazê-la para nosso paciente. Como foi perguntado pela Beth, acaba sendo empírico, não empírico propriamente dito, mas acaba sendo sintomático. A gente vai tratar o nosso paciente muito mais de forma sintomática, porque o nosso objetivo principal é aliviar o sintoma, melhorar a qualidade de vida, como salientou aí o Barbucci, o Maurício, todos que se manifestaram. Então, eu acho que é ainda longe, eu diria que são quase 2 caminhos, mas que 360 graus vai chegar para a gente ter um olhar que a gente possa tratar melhor, baseado na fisiopatologia, e sem esquecer nunca, né, de fatores emocionais, dessa relação que a gente tem que ter com o paciente, essa relação bem embasada. Eu acho que tudo isso é fundamental nessa abordagem do paciente funcional. Nós vamos abordar ao longo do dia neuromoduladores. Eu acho que encontrar, professora, fenótipos. Eu acho que essa vai ser a missão nossa. O ouvir, o acolher, o atender, a relação médico-paciente, para a gente poder ter um entendimento de qual paciente que vai precisar de nosso tratamento. Como o Barbucci colocou, não existe um tratamento único. É direcionado. Eu gostaria de ter, professor Décio, para a gente poder fechar esse primeiro bloco, daqui a pouco a gente vai ter um bloco que a gente vai estar trabalhando com o Calil, suas mensagens, suas considerações, sua observação para a base fisiopatológica, para a gente poder começar a desenrolar durante o dia. Olha, eu acho que nós estamos em processo de aprendizado ainda. Dada uma doença multifacetada, com várias divisões, vamos assim dizer, do ponto de vista de fisiopatologia, consequentemente, quando você tem esse tipo de dispersão, você dificilmente vai ter alguma coisa que consiga unir todos eles e você ter um momento único na qual você consegue resolver todos os problemas. Não é que nem nós temos, por exemplo, um exemplo diferente. O paciente tem úlcera e tem helicobacter. Então, helicobacter acaba a úlcera. Isso para a doença funcional, nós estamos muito longe. Dada todas esses comemorativos, eu acho que o futuro da doença funcional é o que o Barbucci comentou ali. E a professora Maria do Carmo comentou também.
que é o mapeamento genético desse indivíduo. Esse vai ser o futuro bem lá na frente. Bem lá na frente. Você geneticamente vai, como você falou, meu fenótipo, você geneticamente vai determinar exatamente o que acontece com esse indivíduo. Mas até que isso aconteça, à medida que o conhecimento vai chegando, nós vamos introduzindo novas classes terapêuticas ou utilizando medicamentos que têm benefícios secundários para essa doença. Então, assim, nós estamos caminhando ainda, acho que o que nós sabíamos antigamente, nós melhoramos muito, tá? Acho que a gente consegue hoje entregar para o paciente um pouco mais de qualidade de vida, porque fundamentalmente é o que acontece no frigir dos ovos em relação ao paciente com doença funcional, tem uma péssima qualidade de vida. Tá? Porque aquele paciente que tem síndrome irritável, por exemplo, que tem dor abdominal e tem alteração do hábito intestinal, o indivíduo sofre. O indivíduo sofre. E quando a dieta, por exemplo, está envolvida na gênese do problema, esse indivíduo ele se encolhe, ele não vai mais a restaurante, ele não procura mais, ele não socializa mais, ele não tem nem relações pessoais porque não quer ficar explicando. Agora também tem um grande problema nessa história toda, o papel do médico. O papel do médico. E tentar explicar o que acontece, acreditar que o paciente, o que ele sente realmente é uma coisa verdadeira, ele não está inventando, não é só fruto do problema emocional, o problema emocional faz parte do processo também, faz parte do bojo da doença, mas eu acho que hoje o médico está muito mal preparado para abordar de uma forma assim, conjunta, o paciente portador de doença funcional como um todo. Eu acho que essa ainda é uma coisa, é um fato que nós vamos ter que trabalhar e ganhar espaço. Nós vamos ter que dar uma ré e mostrar para o médico, olha, existe uma jornada do paciente, que você tem que entender qual que é essa jornada desse paciente. Se você não entender isso e não der segurança para o seu paciente e acreditar que você realmente acredita que o que ele está sentindo e todos os outros, e dando explicações lógicas, não necessariamente você vai dar você dá o diagnóstico, mas ele pergunta, mas por que eu tenho síndrome irritável? É muito fácil chegar e falar, olha, você tem uma síndrome irritável. Aí ele pergunta assim, por quê? Qual é a resposta disso? Quem sabe responder isso adequadamente para o paciente? Você tem síndrome, por quê? Qual é o motivo de eu ter síndrome irritável? Vamos saber. Então, isso é uma coisa complicada. Então, o médico também está no escuro. É isso aí. Eu vou contar um segredo para todos vocês agora. De onde surgiu? Convido a todos para poderem fazer parte de um canal, nafad.núcleo, que é um canal no YouTube, que é um canal da Motilidade. Tudo surgiu uma bela manhã, andando por um jardim em Barcelona, quando esse daqui, senhor Décio, virou para mim, professora Maria do Carmo e Barbucci, nós precisamos dar acesso às pessoas, aos médicos de vários lugares, a poderem compreender um pouco mais sobre o princípio da neuromodulação. Não sei se ele colocou, não sei se a gente faz um curso de neuromodulação, não sei se a gente faz um curso de eixo cérebro-intestino, não sei se a gente faz isso. Eu falei, professor, vamos criar um canal para isso. Lembra disso? Andando por Barcelona, numa manhã tomando um café. Podia voltar para lá, não? Mas aí a gente convida vocês. Ele foi o pai do canal da Neurogastro, o canal do Nafad.núcleo, mais de 150 vídeos, professor, onde o médico, em qualquer lugar do Brasil, tem acesso a qualquer momento. Carla fala que é o Nafadflix. E o quanto que a gente passa nos congressos e recebe um abraço de vários colegas nos agradecendo, porque isso pode ser avaliado e a gente pode fazer com que o despertar dessa mudança da relação médico-paciente.